A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma terça-feira com mais um vídeo. Alegre com o Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Alegre com mais um dia que nós vencemos. A luta vem, mas Deus dissipa todas elas. É Deus quem batalha por nós. A palavra do Senhor diz, lá no livro 2 Crônica, que a peleja não é nossa, ela é do Senhor. Temos que confiar, irmão, no Senhor. Temos que confiar em tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque essa não mente, é a palavra do nosso próprio Deus, do Deus vivo falando conosco. Aquele que criou os céus e a terra, que fez tudo, essa maravilha nos deu. Pena que o homem, com a sua ganância, acaba com tudo, né? Vai acabando. Não pensa dia de manhã, não pensa nas futuras gerações, né? Não pensa nos filhos, não pensa em ninguém. Só pensa no eu, no agora. Assim é o homem, desde a fundação do mundo. Desde quando que Deus criou o homem, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade deles. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio. Mas o homem, sabendo de tudo isso, o homem continua no mesmo erro, no mesmo pecado. Às vezes a gente passa, eu passo o dia inteiro sentado aqui no meu corredor, refletindo essas coisas. Como é o homem, né? Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, não fazemos nada. Às vezes até blasfemamos o nome do Senhor. Às vezes reclamamos tanto, né? Que não imaginamos tanto que Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Deus me deu uma família, me deu casa, me deu sustento. Do dia que eu nasci até o dia de hoje. O ventre da minha mãe já era sustentado pelo Deus, né? Como é o homem, né? Hoje que nós temos ciência de tudo, nós abandonamos Deus. Às vezes eu fico nas minhas dores, na minha quieta ali que eu fico mais, quieto, quase não aparece ninguém para conversar, não sei alguma mensagem dos irmãos, alguma conversa, fico refletindo, tanto que a gente é maldoso, né? A gente não tem, a gente erra tanto, né? Na hora que a gente fica tentando apertando mesmo, a gente corre e pede socorro, Senhor. Na hora do bom, na hora do erro, ninguém lembra do Senhor. Meus irmãos, 93 inscritos no YouTube. 1329, eu já aceitei mais uma. Olhei agora, não apareceu ainda não. 1320, é para ser 1330. Continua 1329. Esse que eu aceitei é lá de Barreiras, Bahia. Eu não conheço, mas nós vamos conhecer em breve. Que Deus abençoe os meus seguidores. Fui para 4.500 até ontem. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vou fazer a oração hoje, para iniciar mais um vídeo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Pai, a palavra que eu tirei hoje, Pai, está no Salmo 127. Pai, mostrando o tanto que nós somos dependentes do Senhor, Pai. É o salmista, o rei de Salomão, um canto que ele fez, mostrando a dependência do homem. Por Senhor, Pai, tanto que nós somos dependentes. Pai, a palavra não é minha, mas é do Senhor, Pai. Toma posse, Pai, que o Teu Espírito toma posse, Pai, dos meus lábios e falar aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, o livro do Salmo 127 diz a dependência de Deus. Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão da de noite, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.
como os flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmo pequeno, né? Ainda não é o melhor salmo é o 117. Aqui está mostrando para nós, tanto que nós somos dependentes do Senhor. E a gente, na nossa falta de entendimento, nossa falta de humildade, a gente já levanta cedo pensando que nós podemos fazer tudo sem pedir a direção ao Senhor. Deus permite tudo. O que Ele quer fazer, Ele permite. Ele deixou o livre-arbítrio. Se Ele não permitisse, onde estaria o livre-arbítrio? Ele permite a gente fazer o que a gente quer. Mas depois as consequências. As consequências que são duras. Se o Senhor não edificar a cidade, é um trabalho que edifica. Se o Senhor, irmão, não tivesse dado sabedoria ao homem, se o Senhor não pusesse tudo sobre essa terra para fazer as construções, o homem abrir fazendas, criar gado, se o Senhor não fizesse tudo isso, e se o homem não te ajudar, se o homem não me ajudar, em vão o nosso trabalho, irmão. Se a gente não pedir direção a Deus, pedir Ele sabedoria para administrar os bens que Ele nos deu, nós não vamos lugar nenhum. Nós vamos ficar parados. Praticamente parados no tempo. Porque a gente junta hoje, amanhã a gente espalha. Por falta de sabedoria, por falta de entendimento. É em vão a gente trabalhar e não ouvir a voz do Senhor, pedir direção a Ele, como nós vamos administrar. A gente não buscar a sabedoria do Senhor. Deus tem nos dado sabedoria, irmão. Ele nos ensina, nossa mente, ela trabalha nesse sentido. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 200. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 110. Eu tenho que gastar sempre menos. Para juntar, porque virão tempos ruins. Nós vemos esse ensinamento na Bíblia, irmão. Quando vieram os 7 anos de fome, quando Deus mostrou para Faraó, né? Mostrou que economizasse, ajuntasse, guardasse. Os tempos difíceis. Deus deu sabedoria a José para administrar. E ele ministrou com sabedoria. Se o Senhor, irmão, se eu não pedir direção a Ele, a ajuda dele, para você administrar a sua família, o seu lar, tudo que fizer em vão. Se você não pedir sabedoria ao Senhor, não buscar dentro da Sagrada Escritura, não buscar dos seus antepassados, dos seus avós, como a educação, a sua família não vai dar fruto, vai ser em vão. Eu não conheço um homem, nunca falo um homem que educou seus filhos sem a orientação dos seus antepassados, seus pais, seus avós, seus tios. Então eu não ouvi falar. Eu creio que muitos tentaram, mas não conseguiram. E se o Senhor, irmão, se a gente não ouvir o que os nossos antepassados mais velhos falam, é em vão, porque eles tiveram experiência. A experiência vem lá dos tempos primórdios, vem lá na Sagrada Escritura. E eles adquiriram sabedoria, porque Deus sempre orientou o homem como trabalhar. Deus sempre orientou o homem como fazer as coisas. Então é em vão a gente querer fazer uma coisa sem a direção de Deus. Se Deus não for na minha vida, se Deus não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. O salmista Davi fala, quando ele vê ali no aperto, quando ele vê no maior pecado que o Espírito Santo estava afastando dele, ele falou para o Senhor, tire tudo de mim, mas não afaste o teu Espírito de mim, porque sem ele eu não posso viver. Olha a nossa dependência do Senhor. O salmista Davi aqui confessando ao Senhor que seu Espírito dele não
É em vão a gente querer levar uma vida sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus para nos orientar, sem oração para buscar orientação, sem ouvir a palavra do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você lembra daquelas cidades ali antigas, né, de Jerusalém, aquelas cidades antigas mesmo, lá no começo do mundo? Era tudo murada. Mas se o Senhor não guardasse, era em vão a sentinela vigiar. Ela estava de pé porque Deus estava guardando. Lembra lá da cidade de Jericó? Está lá no livro de Josué. Muralhas grandes, né? Tão grandes, tão largas, que a casa de Raabe era construída em cima do muro. Raabe está na Bíblia. Morava em cima do muro. Era a casa dela. E eu creio que mais algumas construções, mais algumas habitações. Mas ali o homem pensava que era por causa da força dele, por causa da sabedoria dele para construir aquela cidade, que ela era intransponível, que ninguém derrubava aquelas muralhas. Ali Deus está nos ensinando, irmão. Está no livro de Josué, que o homem confiando no seu trabalho, na sua força, ele afrontou o povo de Deus. E afrontando o povo de Deus, afrontou o próprio Deus. Todo irmão que está na palavra, né? Que a gente fala, tem tudo base bíblica. Tudo está na palavra. E nós vemos que Deus mandou que Josué rodeasse aquela cidade 6 dias. E no 7º dia rodeasse 7 dias. 7 voltas. Tudo em silêncio. Na 7ª volta, trocasse a trombeta e gritasse que os muros da cidade iam cair. Estou falando que está na Bíblia, viu, irmão? Eu não assisto novela. Eu sei que passou essa novela. Meus filhos contam, minha esposa canta, mas eu não assisti, porque eu não tenho paciência. Então eles rodearam a cidade e aqueles muros veio ao chão. Caiu tudo. Uma casa que é construída em cima do muro, que é intransponível. Agora toda a muralha cai. Ficou a casa de quem Deus guardou. Ficou a casa e a família de Raabe. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a tua casa, é em vão a cerca elétrica, é em vão o vigilante noturno. Então, nossa casa, tudo nós temos que estar de pé, porque Deus vigia, Deus guarda, Deus zela por nós. A palavra do Senhor aqui nesse salmo está nos mostrando que nós devemos confiar no Senhor, não em cerca elétrica, não em vigia, não é cachorro, não é nada. Porque nós sabemos que tudo isso, se não for a mão de Deus, nada disso vai prevalecer. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele o sustento aos seus amados o sono. Aqui quando fala inútil se levantar de madrugada, vou levantar tudo de 3 horas da manhã. Banhava, 4 horas eu saía para trabalhar. E às vezes trabalhava dia, noite, em vão. Porque o meu sustento Deus sempre deu. Não deixou faltar alimento. Mas eu queria mais. Dar o melhor para meus filhos. Mas esse melhor que eu estava dando a ele, não estava a palavra, não estava oração, não estava conversar, orientar. Era bem pouco tempo que eu tinha para minha família. E Deus estava me mostrando que Ele estava me dando sustento. Quando eu fiz um voto com o Senhor, eu vi a mão de Deus aqui. Quando eu estava no maior aperto, eu não era cristão ainda, eu ainda não era convertido. E eu um dia brincando com minha esposa, ela juntando moedinha para dizimar e estar separada.
Aí eu entrei e fiquei brincando com ela, fazendo brincadeira com ela. Ela falou, tá na Bíblia. Aí eu que já tinha lido a Bíblia tantas vezes, aí eu fui ler a Bíblia para olhar onde estava escrita. Ela também não sabia de cabeça. Aí eu aprendi, aí eu chamei minha filha mais velha, que morava com ela, que já estava morando com minha esposa, e falei com ela, olha, eu estava vendo sua mãe dar o dízimo. Aí ela, já antes de eu falar, é bíblico, meu pai. Falei, tá bom, eu sei. Eu gostaria que você conversasse com o seu pastor, que eu vou dizimar, eu estou muito apertado, você tá, a dívida está muito. Fala com ele que eu vou dar R$5, cada mês eu vou aumentar 5, de acordo com a minha condição, até chegar aos 10%. Se ele aceitar, e ela já trouxe a resposta que ele aceitou. R$5, irmão. Primeiro mês 5, 10. Quando eu cheguei no 7º mês, eu já não devia nada. Meu salário melhorou. Isso é um voto de um homem que não é cristão, que faz com Deus. Meu salário melhorou. E eu passei a dizimar. Igual dizimou, pouquinha coisa. A mais do que os 10% é pouco. Em vista do que Deus me deu. Que Deus me dá. É pouquinha coisa a mais do que os 10%, mas eu sempre procuro arredondar. Porque Deus respondeu. Deus me honrou no voto que eu fiz com Ele. E eu pude ali, foi o primeiro milagre que eu vi de Deus na minha vida. Assim, quando eu comecei a clarear, quando a escama caiu do meu olho, ali eu vi que era impossível, irmão. Em 7 meses, eu já não ter dívida, o tanto que meu salário melhorou, e na empresa que eu trabalhei, era difícil eu conseguir o reajuste. E todo reajuste que eu pedia, eles me deram. Gratificação e mais gratificação. E hoje não. E eu pude cumprir meu voto com o Senhor. Muitos falam, é contra dízimo, muitos é contra oferta, mas está na Bíblia. Muitos falam que era dizimar, não era dinheiro, era cereal. Mas, irmão, eu era mecânico, eu trabalho mecânico. Eu ia dizimar o quê? Meu cereal, meu fruto, a minha plantação, meu salário. Aprendi, eu comecei a entender. Eu não sou agricultor, não trabalho com terra. Foi quando eu brinquei com minha esposa, quando eu li, aprendi. Então, é para dar o melhor, dar o cereal melhor das plantações, está na Bíblia. Eu não estou distorcendo. Mas se você, meu irmão, se você é um engenheiro, você não tem terra, se você é um mecânico, como eu fui mecânico, eu não tenho planto nada. Tem que dizimar o melhor do meu suor, da minha terra, que é o meu salário. Eu pus no coração e Deus me abençoa. Deus tem me abençoado. Irmão, então tudo que nós fazemos sem Deus é em vão. Tudo que nós fazemos sem a presença de Deus, sem falar com Deus, é em vão. É inútil a gente trabalhar como eu trabalhei, sem pedir a direção de Deus. Eu vi que a partir do momento que eu fiz esse voto, tanto que a minha vida melhorou. A casa que eu tenho aqui na frente, quando eu construí, eu não era cristão, ainda não era convertido. Eu gastei 4 a 5 anos por aí para construir ela, sozinho. Quem me ajudava era meu pai faleceu. Aí com os tempos parados, até que eu tomei, você falou, não, eu não posso, eu tenho que construir. Construí. Trabalhei, à noite, eu pedi, mas a palavra de Deus fala que é em vão fazer isso. Porque Deus me dá a condição. Deus nos dá sustento. Se eu pedisse, se eu tivesse mais sabedoria,
administrar, para pedir a Deus. Eu não tenho paciência de fazer conta, fazer minha contabilidade. Eu sabia que Deus ia me dar condição. Tanto é quando morou meu sobrinho, né? Quando eu acabei de conseguir morar com meu sobrinho, minha irmã, eles me entregaram a casa detonada. E agora? Como é que eu faço? E Deus me deu a orientação. Fui na caixa, fiz um empréstimo, eu vou minha casa todinha. 3 anos eu paguei tudo. Tudo, irmão, nós temos que procurar a orientação de Deus. Não adianta eu falar, eu faço porque eu não faço nada. Não adianta você falar, eu tenho força que você não tem força nenhuma. Se não for Deus na sua vida. Não adianta seu salário bom, não adianta sua saúde ótima, não adianta. É Deus, Deus mesmo. Eu tenho essa convicção que é Deus. Na nossa vida é Ele quem nos dá. Ele que nos restaura, Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde. Tudo que nós temos é de Deus. Foi feito por Ele, pela mão dEle, para Ele. Nós somos de Deus. Agora temos que tomar posição, irmão, de verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros adoradores. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Nossos filhos são a herança do Senhor. Quantos pais, quantas mães abandonam os filhos? Quantos pais, quantas mães amaldiçoam seus próprios filhos? Amaldiçoando a herança que Deus nos deu. O galardão que Deus deu. A mulher carrega 9 meses com a semente no ventre. Quando nasce, quando cresce, começa a dar aquele trabalho, em vez de educar, em vez de corrigir, como está lá o livro de Provérbios, uma leitura, um ensinamento, como corrigir, como ensinar o filho. Está dentro da Bíblia o ensinamento. Provérbios. Não, vão amaldiçoar. Provérbios também diz que a gente não pode amaldiçoar nossos filhos. Aí vão amaldiçoar. Quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas crescem amaldiçoadas aí, porque os pais não vigiaram. Até pais cristãos, mães cristãs faz isso. Quantas crianças crescem amaldiçoadas e abandonadas. Ah, isso não presta, não vale nada. Larga para o mundo. Vem a maldição. E a maldição cai sobre você. Você vai ser cobrado naquele grande dia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou capítulo 10, versículo 5, é um desses. Jesus vem para julgar, segundo as nossas obras. Fez bem para o bem, fez o mal para o mal. O galardão nosso, nossa criança, nossos frutos. Nós estamos amaldiçoando. Muitos. Eu tenho muito cuidado, eu tenho uma filha que ela não vigia, mas cala a boca, você está amaldiçoando teu filho. Ela não me escuta mais. Irmão, eu repreendo. Ele está repreendido dessa maldição em espírito. Mas quem está amaldiçoando é a mãe, é o pai, não é eu. Eles que tem que aprender a repreender, mano. Então, irmãos, tudo é Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Em vão a nossa vida se não for Deus conosco. Em vão trabalhar se Deus não estiver conosco. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos na porta. Se nós temos Deus, irmão, nossos inimigos vêm até a nossa porta. Mas nós falaremos coisa de paz, e a paz irá. E se for luta, nós daremos lutar, porque Deus vai lutar no nosso lugar. Que Deus abençoe, irmão. Que mais o Espírito Santo venha falar comigo e com você. Continuo orando por irmão Jorge, pede ao Senhor que me dê mais sabedoria, abra mais a minha mente, que tire alguma escama que eu possa ter. Tudo nós temos, irmão. Que Deus os abençoe, vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai. Deus da vida, Deus de misericórdia. Pai, apresento cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que tem acompanhado, Pai, esse canal, que tem orado, Pai, junto comigo, Pai. Em cada vídeo, Pai. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai.
de nós, Pai. Nós todos passamos por necessidade. E nós colocamos, Pai, nas tuas mãos nessa hora, Pai. Porque em vão, Pai, é nós trabalharmos se o Senhor não estiver conosco, Pai. Pai, eu coloco a necessidade de cada um de nós nas tuas mãos. Pai, aqueles que têm pedido, Pai, a orientação do Senhor, Pai, a porta aberta, Pai, que o Senhor tenha essa chave que abre essas portas. Aquele que está enfermo, Pai, o Senhor é Deus da vida, Deus que dá saúde, Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Aquele que está precisando de um milagre, Pai, o Senhor é um milagre na nossa vida, Pai. Como eu sou um milagre na mão do Senhor, Pai. Aquele que está passando por luta, Pai, o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é o nosso rei, o nosso guardador, o nosso protetor, Pai. Pai, todos nós temos uma necessidade, todos nós passamos por um tipo de luta, Pai. E o Senhor está na frente de todas elas. Pai, que o Senhor venha abrir nossos olhos da fé. Que nós venhamos ter entendimento que o Senhor está conosco todos os instantes da nossa vida, Pai. Que o Senhor está nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo, Pai. Que nós tenhamos mais confiança, mais amor no Senhor, Pai. Que nós chegamos cada dia mais no Senhor, Pai. Pai, teus filhos estão precisando, Pai. Tem pedido oração, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, Pai. O Senhor sabe tudo que eles estão passando, Pai. Pai, tem pessoas pedindo restauração dos seus lares, Pai. Restaure esse lar, Pai. Restaure essa família, Pai. É para a glória do teu santo nome, Pai. Tem, Pai, pessoas fazendo obra de macumbaria para crianças, Pai. Pai, rejeitando crianças, Pai. Trabalha nessa vida, Pai. Quebra essa muralha, quebra essa trava que o adversário tem posto no coração desse homem, Pai, dessa mulher. Pai, não deixa, Pai, que as maldições venham atingir essa criança, Pai. Não deixa, Pai, que as obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, Pai, venham atingir essa criança, venham atingir essa mãe, Pai. Mas o Senhor fortalece ele, Pai. Guarda debaixo das tuas mãos, debaixo das tuas asas, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você gostou, compartilhe. Se inscreva. Eu gosto de pedir para inscrever no YouTube, porque eu vejo lá no Face, 1329. Era para estar bem mais, não sei porque não está aumentando, mas as pessoas que eu aceitei tá para ser 1329, mas eu estou aceitando pessoas aí. Eu aceitei mais um. No YouTube está só 93. Mas Deus abençoe a cada um de vocês. 4.500 visualizações até o dia de hoje. Eu sou grato a vocês, meus irmãos. Vocês não sabem o tanto que eu me alegro quando eu vejo as mensagens de vocês. Quando eu vejo o nome de vocês lá no mensagem. Que Deus abençoe. E vocês que precisam de oração, pode deixar seu recadinho lá. Seu recado que eu estou para orar. Se eu não orar no mesmo dia, na mesma hora, na hora que eu ver, pode ter certeza que é oração. E você que vai chegando no mensagem, que se eu não vai chegando, ele está no meu caderno também. Para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmão. Não esqueça, compartilhe, se inscreva. Fala lá pro seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho, seu líder, seu patrão. Que o nome do canal é José Jorge, contando parte da minha história. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite de descanso. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.